Glória a Deus. Vamos dar início agora ao nosso tempo de reflexão na palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura do texto e depois vamos orar. O nosso texto de referência é Isaías capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Isaías 30, versículo 1 ao versículo 18. Glória a Deus. Chegou lá, Isaías 30, de 1 a 18, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo à sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas ao lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, seu auxílio é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Agora, vá e escreva isso numa tabuinha diante deles, escrevam num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso, o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade, e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor quebrará esse muro, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo,
portanto vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, que tem mais uma vez nos concedido o privilégio de estarmos aqui para agora sermos novamente expostos à tua palavra, Senhor. Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser guiados por ti, Senhor, no meio da escuridão deste mundo, que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Guia-nos, ó Deus, na vereda reta da tua palavra e leva-nos, ó Deus, por caminhos que possam nos conduzir, Pai, ao cumprimento dos teus propósitos para nós. Nós oramos e entregamos agora esse tempo às tuas mãos, pedimos que o teu Espírito nos ajude, nos ilumine a mente e o coração, para que possamos falar e ouvir conforme o teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que existe uma grande crise de confiança. E essa crise de confiança, ela vem sendo criada já há muito tempo, há muitos anos, não é de hoje, não é de agora, já faz tempo. E tudo hoje gira em torno de discursos, narrativas, que são criadas para alimentar e para fortalecer um sistema que sempre traz benefícios a poucos e prejuízos a muitos. E o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, de certa maneira, não é muito diferente do tempo em que vivia Isaías e o povo para o qual o Senhor fala através da profecia deste profeta do Antigo Testamento. Mas Deus não falava apenas por meio de Isaías, e essa palavra de repreensão a Israel, a Judá mais especificamente, não é um privilégio desse profeta. O Senhor usou todos os grandes profetas para despertar o seu povo, para alertar o seu povo. Por exemplo, Jeremias, ele usa uma palavra, uma abordagem muito semelhante à abordagem de Isaías, quando ele diz: espera-se a paz e não há nada de bom, espera-se o tempo da cura e eis o terror. São as palavras de Jeremias a um povo obstinado, o povo eleito do passado, Israel, no capítulo 8, versículo 15. Por que Isaías dizia essas palavras? Porque, ao invés de procurar o arrependimento por seus pecados e buscar confiar em Deus, o povo procurava se cercar de profetas, entre aspas, que lhes profetizassem mentiras e faziam falsas promessas em nome do Senhor. Então, o povo preferia se cercar de falsos profetas que fizessem falsas promessas, mas que trouxessem algum alento aos seus corações, do que ouvirem os verdadeiros profetas do Senhor e buscarem um lugar de arrependimento. Então, irmãos, vejam quanta semelhança nós temos na realidade que vivemos hoje. Não é? São poucos aqueles que hoje buscam ouvir uma palavra que traga o chamado ao arrependimento, a exortação a uma vida de retidão na presença de Deus.
E são muitos aqueles que buscam uma palavra que possa massagear o seu ego, a sua vontade, os seus desejos, seus caprichos. E a verdade é que, desde os tempos antigos, o ser humano tem preferido correr atrás de falsas esperanças do que confiar em Deus e esperar em Deus. Por quê? Porque para confiarmos em Deus, esperarmos nele, para termos paz e termos plena convicção de que Ele virá em nosso socorro em tempo oportuno, nós precisamos estar em comunhão com Ele. E para viver em comunhão com Ele, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, das quais muitas vezes não queremos abrir mão. Mas o mais irônico de tudo é que Deus é o único em que se pode esperar sem se frustrar, porque Ele é a única pessoa na qual nós jamais vamos nos decepcionar. Deus é o único que não decepciona, irmãos. Mas o caminho com Deus não é fácil. É um caminho cheio de altos e baixos, de surpresas, desafios que provam a fé até o seu limite. Veja, o Salmo 23, Salmo de Davi, muito conhecido por todos, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é uma palavra animadora, uma palavra de fortalecimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas lá pelo meio do Salmo, tem uma outra palavra que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. O que o Salmo está dizendo? Que ainda que o Senhor seja o meu pastor, certamente haverá momentos na minha vida em que eu vou andar por vales escuros, nos quais eu vou precisar de fé e confiança em Deus, da mesma forma que eu confiava e esperava no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando o salmista diz nada me faltará, ele também está dizendo: não me faltarão os dias difíceis, não me faltarão os dias de luta, de tribulação, nos quais eu vou precisar da minha fé realmente para confiar em Deus e esperar que passe esse tempo de tribulação. Então, irmãos, Deus tem o seu tempo e o seu jeito de agir. Muitas vezes esse jeito de Deus não é revelado de pronto. Então, às vezes, ele só é revelado parcialmente. E, além disso, nem sempre é simples esperar o tempo necessário, nem sempre é fácil fazer aquilo que ele indica que é a coisa certa a fazer. Então, no final das contas, tudo é uma questão de escolher entre o caminho mais fácil, previsível, que é o caminho que nós normalmente escolhemos, e o caminho mais difícil, misterioso, que é o caminho de Deus. Mas, em outro salmo, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Então, o caminho fácil sempre nos parece o melhor, e é isso que nós vemos e sentimos. Mas o melhor caminho é sempre o caminho onde Cristo está. É sempre o caminho onde Ele nos chama para caminhar com Ele, ainda que seja difícil e imprevisível, esse é sempre o melhor caminho, porque é o caminho que vai nos conduzir ao socorro de Deus nos tempos difíceis. Amém, irmãos? Então, qual é o dilema aqui no nosso texto? Qual era o dilema do povo de Deus nos dias do profeta Isaías? Ele está falando aqui para o povo de Judá, como já adiantamos, uma terrível ameaça à capital do Reino do Sul já havia sido feita lá no capítulo anterior, capítulo 29, de 1 a 3, onde o Senhor diz: olha, eu vou trazer juízo sobre vocês, porque vocês são um povo obstinado. Então o Senhor, Ele diz: eu vou construir rampas de ataque sobre os muros dessa cidade. Então ele está descrevendo ali uma situação de sítio, quando um exército cerca uma cidade durante muito tempo e, por fim, invade a cidade e destrói tudo. E esse ataque viria do próprio Deus por meio dos assírios, que seriam o seu instrumento naquele momento. Mas, depois de julgar o Reino do Sul por meio dos assírios, o Senhor também promete julgar os próprios assírios, bem como todas as nações. Mas agora é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento perante o juízo do Senhor. E qual é o motivo
do juízo que está sobre Judá é que o povo ali se prostituiu espiritualmente. Se entregou à embriaguez, praticou toda sorte de injustiças contra o pobre, contra as viúvas, contra os órfãos. E a própria palavra de Deus se tornou um livro selado. No capítulo 29, 11 e 12, as pessoas dizem: não podemos ler esse livro porque ele está selado, nós não entendemos o que ele diz. Então, os lábios louvavam ao Senhor, mas o coração andava longe dele. Quando o Senhor diz, versículo 13, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e ensinamentos ensinados por homens. Eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa, mas esse povo não vai perceber, não vai entender. Então, irmãos, vem a ameaça, não é? Os assírios que já haviam dominado o reino do norte, que já tinha caído diante do reino assírio, conseguiram atrair Efraim para uma aliança contra o reino do sul, que é Judá, e agora Senaqueribe, que era o comandante do exército assírio, se preparava para invadir Judá. Isso aconteceu lá pelo ano 701 a.C. O Senhor vem anunciando esse juízo já há algum tempo. Então, qual deveria ser a atitude do povo de Judá, dos líderes e dos sacerdotes naquele momento, irmãos? Qual deveria ser a atitude? Atitude de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação, vestindo saco e cinza, que eram símbolos de humilhação e de quebrantamento perante o Senhor. É certo que o Senhor responderia com graça e favor, mas ao invés disso, seguindo a lógica humana, o que fez Judá? Judá foi buscar auxílio no Egito, e é o que nos mostra o texto que nós lemos. Quando ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Meus irmãos, nem sempre se deve agir baseando-se apenas na lógica. Todo tempo é tempo de buscar a direção de Deus, porque em muitos momentos a decisão que nos parece mais lógica, mais certa, pode não ser a decisão que Deus quer que nós tomemos. Portanto, a vida do cristão é uma vida vivida a partir da relação com Deus, da comunhão com Deus. A oração, ela não serve apenas para nos socorrer em momentos difíceis. A oração e a vida de comunhão com Deus precisa ser algo diário, constante, sobre as nossas vidas e como prática diária nossa, a fim de que nós possamos ser guiados e conduzidos pela mente de Deus, porque a mente de Deus conhece todas as coisas perfeitamente, do início ao fim, enquanto nós somos limitados. Veja, quando nós estávamos longe de Deus, nós ficávamos desesperados quando tínhamos que tomar uma decisão. Então recorríamos a recursos que eram puro engano, o que muitas pessoas ainda fazem hoje. Recorríamos a horóscopo, né? A qualquer outro tipo de sortilégio, de manipulações que eram feitas por embusteiros que nos levavam na conversa, porque nós, desesperados, queríamos saber o que fazer. Meus irmãos, como cristãos, nós temos uma palavra verdadeira, de um Deus verdadeiro, que nos dá a direção e a orientação para praticamente tudo que nós precisamos decidir e escolher nessa vida. Porque aqui esse texto não fala sobre tudo que existe no mundo, mas ele tem princípios que se aplicam a tudo que existe no mundo. Não há nenhuma decisão que nós tenhamos que tomar que, de algum modo, nós não encontremos aqui na Bíblia uma direção para essa decisão, mas nós precisamos buscar esse livro e ler. Ele não pode ser para nós um livro selado, que nós lemos e não entendemos, como o texto vai dizer aqui no capítulo 29, 11 e 12, onde se diz, leia isto por favor,
E ele responde: não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isto, por favor, e ele responderá: não sei ler. Ou seja, a palavra do Senhor não tem valor quando nós não damos valor a ela. Quando nós não fazemos da palavra de Deus a nossa regra de vida, a nossa regra de prática. O livro que nos conduz neste mundo escuro que nós vivemos. Então Judá não fez isso. E por essa razão recebeu severa repreensão do Senhor, versículos 3 a 7. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes, mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Ou seja, aqui vem uma sentença, né, contra a besta do sul, é assim que o Senhor chama o Egito, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum, pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil, por isso eu chamo de besta que nada faz. Aqui em outras versões também pode-se ler Raabe, e fala sobre um monstro, né, que naquela época era descrito em várias escrituras diferentes, e que representava justamente essa estupidez, essa falta de sabedoria, de entendimento e de capacidade para socorrer, né, para trazer ajuda no momento da dificuldade. Então o Senhor está dizendo: olha, o Egito não vai ajudar vocês em nada. Não adianta vocês levarem para lá a sua riqueza, tentando comprar a ajuda do Egito, porque isso não vai valer para vocês de nada. Não há escapatória. Irmãos, quem pode escapar do juízo de Deus? A Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque de Deus ninguém escapa. Nós podemos escapar até dos governantes mais poderosos deste mundo de algum modo, mas do Senhor ninguém escapa, porque quando Deus traz juízo sobre alguém, não há para onde fugir. Então o Senhor está dizendo: a saída para vocês não é continuar na rebeldia e buscar o amparo para os seus pecados, procurando ajuda de quem não pode ajudar. E se você fizer uma leitura do capítulo 17 de Deuteronômio, você vai ver ali que quando o Senhor dá orientação aos reis, aos futuros reis de Israel, o Senhor diz para eles: vocês não voltarão pelo caminho do Egito, vocês não farão qualquer outra aliança com os egípcios, porque essa é a terra da opressão de vocês. Vocês estão sendo tirados para nunca mais voltar. E veja o que está acontecendo agora. O povo está querendo voltar justamente para a terra da sua opressão. O que isso daqui mostra, irmãos, para nós? Uma atitude desesperada de alguém que, ao invés de confessar os seus pecados e buscar graça e misericórdia na presença de Deus, prefere sustentar uma narrativa de piedade falsa e buscar o socorro dos homens, que nunca é suficiente para nos livrar. Então, qual seria o real problema do povo, irmãos? Será que o problema era a falta de um governante, de alguém mais forte que pudesse ajudar? Será que o problema era esse? Veja que o Senhor explica e manda que se escreva para a posteridade. Versículos 8 a 15, primeira parte. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos,
filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Meus irmãos, olha como esse texto é forte. Eles dizem aos videntes, olha o que eles dizem para os videntes: não tenham mais visões. E dizem aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Olha só, meu Deus do céu. Parece o século 21, né, irmãos? Não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Ou seja, nós queremos ser enganados. Nós não queremos a verdade. Nós queremos alguma coisa que traga alento aos nossos corações, ainda que seja mentira. Percebe isso? Você consegue enxergar aqui o que está acontecendo hoje nesse mundo, irmãos? Onde as pessoas estão se entregando a uma mentira, porque a mentira é mais satisfatória aos seus interesses do que a verdade. E as coisas são mudadas de tal forma que a justiça vira injustiça, o pecado vira santidade, a santidade vira pecado, a verdade vira mentira e a mentira vira verdade. E se nós não tivermos discernimento para entender o que está acontecendo, nós somos enganados como todo mundo é enganado. Percebe como a Bíblia é um texto extraordinariamente atual sempre? Porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é o que sempre aconteceu, é o que acontece hoje. E eu pergunto para você, quantas pessoas estão por aí procurando ouvir pregadores, mensagens que façam massagem no seu ego? Essas pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem uma vida com Deus, não estão nem aí para o que a Bíblia diz, mas elas querem uma boa notícia que venha da palavra de Deus. E sempre tem um falso profeta de plantão para dizer: olha, o Senhor vai te dar tudo. Não se preocupe, você não precisa mudar de vida, fique como você está, porque Deus vai te dar tudo o que você quer. Se você fizer a sua parte, pode confiar que o Senhor vai te dar tudo. Que texto atual, né, irmãos? Não tenham mais visões. Não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Versículo 11: desviem-se do caminho. Afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Meus irmãos, se a gente fechar os olhos e não ler aqui que Deus está falando, que essas palavras são as palavras do povo, parecem palavras do diabo essas daqui, não parece? De Satanás. Desvie-se do caminho, não falem o que é reto, diga-nos ilusões, contem-nos uma mentira que satisfaça e massageie o nosso coração egocêntrico, mentiroso. Meus irmãos, essa é uma palavra para chacoalhar a gente, não é? Para mostrar para nós o quanto Deus deseja aquilo que o salmista chama de verdade no íntimo, no capítulo 51, mas que no mesmo versículo ele também mostra que essa verdade no íntimo só pode ser estabelecida por uma obra de Deus. É um milagre, porque por nós mesmos, nós não amamos a verdade, irmãos. Nós estamos sempre nos inclinando para o discurso que é mais agradável, que se amolda melhor às nossas conveniências e às nossas necessidades imediatas. Então, veja, ele vai até o versículo 15, por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como a brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor quebrará esse muro, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando o vaso, despedaçando por completo, não se achará entre os seus cacos um
que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Versículo 15, primeira parte. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. O que faltava aqui, irmãos, então, conversão. Era isso que faltava, conversão. O que está faltando para a igreja hoje? Conversão. A igreja precisa se converter, nós precisamos nos converter, precisamos voltar para o Senhor enquanto há dia, enquanto é tempo, irmãos. Porque sem perceber, nós estamos nos afastando de Deus. As nossas conveniências e a necessidade que temos de satisfazer muitas coisas que nós gostamos e que muitas são até lícitas, mas que muitas vezes tomam um lugar demasiadamente grande em nossas vidas e nos afastam do Senhor. Nós precisamos repensar essas coisas, voltar para Deus, examinar quais eram os planos que Deus tinha para nós e que em algum momento nós deixamos em algum lugar. Os nossos dons que o Senhor nos deu, os talentos que Ele nos entregou, irmãos. Onde é que nós deixamos esses talentos, esses dons, essas habilidades, esses recursos que Ele nos deu para servi-lo? Onde nós enterramos essas coisas? Mas, ao invés disso, mais uma vez o povo de Deus preferiu agir com base apenas em suas necessidades imediatas. E criou para si uma falsa narrativa e acreditou na própria falsidade que criou. Você sabe qual é o problema do mentiroso? É que com o tempo ele começa a acreditar nas suas próprias mentiras e ele já não sabe mais discernir o que é mentira e o que é verdade. É o que acontecia com o povo neste momento. Isso acontece com a fé, irmãos. Nós abandonamos a verdade e criamos mundos paralelos, imaginários, onde é possível acreditar que tudo vai dar certo, mesmo quando nós estamos fazendo tudo errado. E nós chamamos isso de fé. Isso não é fé, isso é loucura. Dizem que um dos primeiros sintomas de loucura é quando nós fazemos uma coisa que deu errado e repetimos em fazer a mesma coisa esperando que agora vai dar certo. Dizem que esse é um dos primeiros sintomas de loucura. E nós estamos vivendo num mundo louco. Então, quando você ainda chega para alguém que está nessas condições e tenta despertar a pessoa para a verdade, o que é que você ouve? A pessoa diz para você: você é um incrédulo, você não tem fé. Mas eu creio e Deus vai fazer. São narrativas, irmãos, que nós criamos para nós mesmos e com o tempo nós começamos a acreditar nelas. Mas, já a caminho de concluir essa breve palavra para a nossa reflexão, o homem sempre acredita que agir é fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa tola, uma bobagem. Mas, meus irmãos, orar também é agir. Na verdade, talvez a atitude mais eficaz, efetiva, mais verdadeira, mais objetiva que nós tomamos em muitos momentos da vida que nós podemos tomar é orar. Orar também é agir. Porque quando nós oramos, Deus pode mover as coisas de tal maneira que nós nunca poderíamos mover. Esperar em oração talvez seja a coisa mais efetiva, mais produtiva, mais eficaz que nós podemos fazer, que nós podemos empreender no tempo da aflição, especialmente quando o caminho a seguir não está muito claro para nós. Então, o que o Senhor diz para o povo é: esperem, fiquem onde vocês estão e orem, dobrem os seus joelhos e busquem a Deus. Não tomem nenhuma atitude precipitada agora, não faça nada pela sua cabeça, pelo seu impulso. Não faça nada porque você está com raiva, porque você quer revidar, porque você acha que tem que fazer alguma coisa para responder à altura.
espere em Deus. Ouça a palavra do Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, a uma atitude correta, mas muitas vezes nós desprezamos. Veja o que acontece com esse povo aqui, na continuidade, no versículo 15, parte B, o Senhor diz: mas vocês não quiseram. Ele diz: na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Então, ele já havia falado isso antes, no capítulo 28, versículo 12. O Senhor chama o povo a ficar nesse lugar de espera, de escuta em oração, mas o povo simplesmente rejeita. Né? O Senhor falará a este povo ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Ou seja, o Senhor está chamando o povo aqui, já há algum tempo, para descansar nele, para esperar nele, para confiar nele, mas, como sempre, a escolha é mal feita porque nós achamos que orar não é agir. Nós achamos que confiar em Deus não é a atitude correta, que nós temos que fazer alguma coisa, que nós temos que tomar uma medida efetiva para resolver a situação, e é nesse momento que muitas vezes nós fazemos a coisa totalmente errada. Vamos buscar ajuda no Egito, vamos buscar ajuda onde não há ajuda. Então, qual foi a escolha de Judá? Agir à revelia da vontade de Deus, não é? E qual foi o resultado? Versículos 15b em diante: mas vocês não quiseram, pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Que imagem forte, não é, irmãos? É uma imagem de desolação. E olha, o exército assírio era um dos exércitos mais violentos que existiu naquela época. Talvez tenha sido um dos exércitos mais violentos, mais sanguinários de todas as épocas, de todos os tempos. O exército assírio não poupava ninguém, nem crianças, nem mulheres, nem idosos. Quando eles entravam numa cidade, eles abriam o ventre das grávidas com a espada e as deixavam em praça pública para morrer aos poucos. Eram homens violentos, praticavam estupro e todo tipo de violência animalesca que você possa imaginar. Deus está falando: eu vou trazer este povo para punir vocês. Pense nisso. A que ponto, irmãos, chega o nosso pecado contra Deus? Mas, ainda que o Senhor tenha enviado esta palavra, se o povo se arrependesse, certamente ele poderia reconsiderar. Porque ele fez isso com um povo ímpio, não é? Os próprios assírios, quando ele enviou Jonas à cidade para dizer: olha, o juízo do Senhor virá, e o que os assírios fizeram? Se arrependeram. Até os animais jejuaram. E Deus trouxe o perdão, e Jonas ficou furioso porque ele queria que Deus destruísse a cidade. O único ímpio realmente naquela história era o próprio Jonas, que não tinha um coração generoso, que não tinha o coração de Deus. O coração de Jonas era tão perverso quanto o coração dos assírios. Então, isso mostra a gravidade do pecado e como Deus trabalha com severidade em relação ao pecado. É por isso, irmãos, que quando Ele decidiu punir o nosso pecado, Ele fez isso de uma forma tão violenta, tão dura e tão difícil para nós,
quando nós assistimos até os dias de hoje à representação da morte de Cristo. Porque foi na pessoa do seu próprio Filho que ele puniu o nosso pecado. Ele não trouxe as consequências sobre nós, mas sobre o seu Filho amado. E Jesus subiu sozinho à cruz do Calvário para levar a iniquidade de todos nós. E ele pagou pelo pecado que era nosso. E por isso nós temos acesso à presença de Deus. Mas veja, a severidade com que nós olhamos para o pecado deve ser a mesma que existia naquela época. E nós devemos entender a gravidade disso diante de Deus, porque nada mudou nesse sentido, irmãos. Então, já concluindo aqui a nossa reflexão, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele dá tempo para que o seu povo se arrependa. Ele quer que Judá deixe de confiar no Egito, deixe de correr atrás de falsas esperanças e se volte para o Senhor para encontrar misericórdia. É assim que diz o verso 18, por isso o Senhor espera. Olha só. Veja que o que Deus desejava que o povo fizesse era que o povo esperasse em Deus. Mas Deus, Ele não pede de nós nada que Ele mesmo não faça. Ele é um Deus que espera. Então, o texto diz, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, veja, Ele dá tempo para o seu povo se arrepender, para que o povo se volte para Ele. Ele espera que nós nos voltemos para Ele e deixemos de confiar em recursos deste mundo que não podem nos garantir absolutamente nada. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós não podemos confiar em nada neste mundo, nem em governos, nem o dinheiro, nem na nossa profissão, nem nos nossos diplomas, nem na nossa formação. Basta que um simples mosquito contaminado com um vírus desse desconhecido que anda por aí hoje nos acertar, a nossa vida pode se acabar de um momento para o outro. Nós podemos ficar num leito de hospital, dependendo de um milagre, de um momento para o outro. Podemos perder tudo, irmãos. Nós vivemos num mundo hoje onde você, num dia, está bem, equilibrado, com uma vida resolvida financeiramente, está tudo certo, as crianças estão estudando nas melhores escolas, você vai comer nos melhores restaurantes, e no outro dia você se torna um deserdado, perde tudo que você tem. É um mundo louco, irmãos. E eu pergunto para os irmãos, onde está a nossa confiança? Onde você tem posto a sua confiança? Onde você tem depositado a sua segurança? Se é no que você tem, eu digo para você, você está colocando a sua confiança no lugar errado. Você está pondo a sua esperança no lugar errado, na coisa errada. Nós precisamos, irmãos, voltar a confiar plenamente, inteiramente no nosso Deus, porque Ele é o único ser confiável que existe no universo. E Ele, sim, tem fontes inesgotáveis de recursos e de bênçãos para nos socorrer em qualquer tempo e situação da nossa vida. Então, de fato, é difícil simplesmente se aquietar e confiar em Deus quando as coisas andam tão difíceis, não é? Mas o mesmo que se aplicava ao povo de Judá se aplica a nós. O caminho é a conversão e o descanso confiante na graça de Deus. O Senhor preparou para nós, irmãos, um caminho livre, um caminho novo, pelo qual nós podemos entrar e termos acesso à sua presença bendita, onde Ele nos espera no Santo dos Santos. Nós temos essa comunhão, essa liberdade
de entrar diante do Senhor, e como diz o autor aos Hebreus, nós temos essa liberdade de chegarmos ao santuário, de entrarmos na presença de Deus, diante do trono da misericórdia, para acharmos socorro em tempo oportuno. Então, o tempo oportuno é hoje. Hoje é o tempo oportuno. Então, eu gostaria de, a título de aplicação, pensar com os irmãos apenas em 2 pontos. Primeiro, se você hoje está passando por uma situação aflitiva e precisa tomar uma decisão, eu digo para você, antes de tomar qualquer decisão, vá à presença de Deus. Coloque essa necessidade diante do Senhor e espere nele, até que ele traga uma resposta para você. Se ele não te responder, espere, confie. Se você está vivendo nessa situação de ter criado para si mesmo uma narrativa religiosa na qual você confia, desista disso. Chegue diante do Senhor e diga: meu Deus, não tenho nada para te oferecer. Só o meu coração inconstante, pecador, que precisa da tua graça e da tua misericórdia. Eu não tenho nada para te oferecer. É assim que nós devemos nos achegar diante de Deus, irmãos, desarmados, sem qualquer narrativa. Eu hoje descobri algo que eu não sabia ainda, porque eu não sou de ficar ligado em redes sociais. E eu fiquei sabendo que existem muitas igrejas hoje que têm área VIP, irmãos. Os irmãos sabiam disso? E eu não sabia disso. Ou seja, a igreja tem um lugar para aquelas pessoas que podem pagar por uma área VIP. Meu Deus do céu! Será que na Bíblia dessa gente não tem a carta de Tiago? Que diz: olha, se o seu irmão rico chegar na igreja e você disser: sente aqui ao meu lado. E o pobre, quando chegar, você diz: procura um lugar aí para você, se sobrou algum. Você não está fazendo acepção de pessoas? Está muito claro, né, irmãos? E tem igreja com área VIP. Meu Deus do céu. Irmãos, esse mundo enlouqueceu de vez. E a igreja está sofrendo os reflexos dessa loucura. O que está acontecendo conosco, irmãos? Nós precisamos pedir a Deus que liberte a igreja da apostasia. É o que está acontecendo. E se nós não vigiarmos, nós podemos entrar nesse sistema apóstata. E daqui a pouco, o que vai ser de nós? Graças a Deus que aqui na igreja a gente não precisa de área VIP, porque aqui todo mundo é rico, então está todo mundo igual. Ninguém precisa de área VIP aqui, não é? Todo mundo aqui pode sentar no lugar de privilégio. Meu Deus. É uma loucura, irmãos, uma loucura. Você sabe o que é isso? São pessoas que confiam no dinheiro, pessoas que confiam nas riquezas, nos bens, e que acreditam que a igreja precisa dessas coisas para poder sobreviver. Essas pessoas esqueceram que a igreja é de Cristo, que a igreja pertence a Cristo. E se Cristo não sustentar a sua igreja, então a igreja não é de Cristo. Ele deve ser o nosso único sustento, o nosso único e grande bem, a única fonte de confiança que nós devemos ter. Então eu digo para você, se você tem vivido uma situação aflitiva e precisa decidir, precisa escolher, escolha diante de Deus. Espere a palavra do Senhor vir ao seu coração. Não volte para o Egito para buscar ajuda. Não volte para o mundo, não volte para as práticas antigas, tentando encontrar solução. Espere em Deus. E segundo, agora, falando para as pessoas que têm confiado nas riquezas, têm confiado naquilo que possui, acreditando que essa é a sua fonte de segurança, eu digo para você, não é.
Louvado seja Deus se você tem um bom emprego, se você tem um bom salário. Louvado seja Deus por isso, irmãos, isso é uma bênção. A palavra de Deus diz que é bênção de Deus podermos desfrutar do fruto do nosso trabalho, podermos aproveitar do fruto do nosso trabalho com alegria. Isso é uma bênção, não é pecado, não é nada de errado nisso. Mas, em nome de Jesus, eu digo para você, não ponha nisso a sua confiança. Não ponha nas riquezas a sua expectativa de sustento, de segurança, porque eu digo para você, a sua segurança está no Senhor. A sua segurança está em Deus. Ele é a tua segurança. Ele é o teu lugar forte, é a tua rocha, Ele é a tua cidadela, a tua muralha, Ele é o teu lugar de refúgio, o teu esconderijo é o Senhor. E se não for Ele, não há esconderijo para você. Não há segurança para você. A única segurança que nós temos, irmãos, nesta vida é Cristo. Ele é a nossa segurança. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você, o Senhor hoje está nos chamando a romper com as falsas esperanças, a romper com falsas expectativas. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Diga isso. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Ó nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nessa noite, Pai, nos voltar para Ti, voltar os nossos corações na direção do Teu trono de graça, meu Deus. Ó Pai amado, nós confessamos, ó Deus, que muitas vezes, nós agimos, ó Deus, da mesma maneira que agiu o Teu povo no passado, Senhor. Meu Deus, nós nos afastamos de Ti, andamos no caminho onde falta a verdade, a legitimidade, a sinceridade. E ao invés, ó Deus, de ouvirmos a advertência, de ouvirmos a exortação da Tua palavra e nos voltarmos em arrependimento sincero, nós criamos narrativas para nós e acreditamos nas narrativas que criamos, que somos verdadeiros cristãos, que estamos andando no Teu caminho, que estamos fazendo a coisa certa, quando sabemos que não estamos. Meu Deus, que o Senhor nos livre, Pai, de nos conformarmos em viver no caminho, Pai, que nós criamos para nós mesmos, dentro dessa narrativa falsa, ó Deus, de uma religiosidade morta e frívola que nos afasta de Ti, ao invés de nos aproximar do Senhor. Desperta o nosso coração, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, viver no engano, Pai. Leva-nos à verdade da Tua palavra. Ó Deus, que a palavra do profeta Isaías nessa noite possa ferir a terra do nosso coração, ó Deus, pois ela também é a palavra do Teu Filho amado, quando ele veio a este mundo e questionou os religiosos daquela época, dizendo: vocês me honram com os lábios,
mas o coração de vocês está muito longe de mim. Ó Senhor, que o Senhor não permita que os nossos lábios e os nossos corações estejam nesse desencontro, Pai. Que nós possamos te amar e te servir e te honrar, não somente com palavras, mas com o coração inteiramente rendido a ti, Senhor. Leva-nos de volta ao caminho do arrependimento nessa noite, que nós possamos nos quebrantar diante de ti, Pai, e suplicar a tua misericórdia e a tua graça, para encontrar refúgio na tua presença. Não nos deixe voltar para o Egito, meu Deus, em busca de segurança, em busca de confirmação, de afirmação, ó Deus, em busca de nos sentirmos seguros, ó Pai, e confiantes. Tira-nos, ó Deus, dessa ilusão. Que o Senhor nos faça, ó Deus, sempre olhar para ti, olhar para Cristo e encontrar na tua presença sempre o nosso alto refúgio, onde nós podemos realmente nos esconder até que passe o temporal, ó Deus, e os dias maus. Então, Senhor, leva-nos de volta a este lugar de confiança, a esta rocha sobre a qual nós devemos edificar a nossa fé, ó Deus, e depositar a nossa confiança. Ó Senhor, tira de nós todo o engano. Se nós aprendemos a confiar nos bens, nas riquezas, ó Deus, nos nossos diplomas, na nossa formação, tira-nos, ó Deus, também deste caminho. Mostra-nos, Senhor, que todas essas coisas nos foram dadas por ti como dádivas, para que nós tenhamos uma vida digna, uma vida suprida de cada necessidade que temos, e também para que nós possamos repartir com os necessitados. Mas jamais devem ser essas coisas, ó Deus, que tragam segurança, que tragam abrigo e que tragam, ó Deus, confiança para nós, porque tudo isso, Senhor, é provisório, tudo isso é passageiro, tudo isso é temporal, Senhor. Mas a tua palavra diz que aqueles que confiam em ti, ó Deus, não passam, não vão passar, vão sobreviver, não somente ao dia mau neste mundo, mas vão sobreviver à própria morte, porque nem a morte pode destruir aqueles que confiam em ti, Senhor. Então, que nós possamos andar neste caminho de bem-aventurança, dos que esperam no Senhor, dos que confiam no Senhor. Ó Deus, se o Senhor tem esperado para usar de misericórdia para conosco, que nessa noite nós não façamos o Senhor esperar mais, mas nos voltemos para ti e encontremos na tua presença este lugar de segurança, de confiança e de paz. Porque, ó Deus, também para nós é verdade que em confiar em ti, Senhor, em esperar na tua misericórdia, em sossegar na tua presença e descansar na tua graça, está a nossa segurança. Ó Deus, está a nossa confiança, Pai. Então leva-nos, ó Deus, para este lugar de quietude, onde nós possamos tão somente nos lançar diante de ti e descansar nos teus braços de amor, de cuidado e misericórdia. Nos braços de Cristo, que também nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós queremos atender, Senhor, a este chamado nessa noite, então ajuda-nos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.